Abençoados, herdeiros e amados da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí. Vamos mais uma vez, entrar aí em mais um estudo. Dessa vez vou falar aí sobre o pecado. O pecado existe? O pecado não existe mais? O que é pecado? As minhas ações carnais é pecado? O pecado era transgredir a lei? O que é pecado? Vamos entender claramente o que é pecado. Porque vimos muitos aí, pastores, padres, muitos se denominando aí sábios, mas sem sabedoria nenhuma. Muitos se achando conhecedores da palavra, mas sem conhecimento nenhum, que não sabe interpretar o que a Bíblia diz. Porque hoje, abençoados, o que a Bíblia diz não tem mais importância. Porque hoje o que importa é o achismo dos pastores, os dos padres, o achismo deles, as teologias deles, as conjecturas deles, é o que importa hoje. A Bíblia não importa mais. Eles não leem mais a Bíblia. Entende? O que está valendo hoje? Qual é a regra hoje? A regra hoje não é mais a palavra. A regra hoje é suas teologias. As regras hoje é seus achismos, suas conjecturas, o que eu acho. O que eu acho não importa a ninguém. O que você acha, pastores, padres, doutores, não importa a ninguém. O que importa é o que a Bíblia acha, o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz que é importante. O que nós achamos não tem importância nenhuma. O que eu acho fica para mim. Entendeu? Mas o que a Bíblia diz? Ela diz a mesma coisa que eu acho? Bom, se ela diz a mesma coisa que eu acho, então eu estou certo. Agora, se ela diz ao contrário do que eu acho, então eu estou errado. Eu não posso ensinar errado para as pessoas. O livro de Oséias 4:6. Oséias diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Então tem muitos aí se denominando sacerdotes de Deus. Muitos padres se denominam sacerdotes. Muitos pastores se denominam sacerdotes. Vocês não são sacerdotes. Não estou falando isso contra a pessoa de vocês. Não. Vocês não são sacerdotes por simples fato de que, para ser um sacerdote legitimamente legalizado dentro da lei de Moisés, você teria que ser da tribo de Levi. Vocês padres não são da tribo de Levi. Vocês pastores não são da tribo de Levi. Então vocês não são sacerdotes legalizados pela lei de Moisés. Primeiro, vocês não são sacerdotes. Aqui quando Deus fala, eu também os rejeito como meus sacerdotes, Oséias está no tempo da lei. No tempo ainda que existiam os sacerdotes. Existia o templo, a arca, a tenda, da congregação. Depois foi construído o templo. Em 70 o templo ruiu. Em 70 o templo caiu. Em 70 o templo foi destruído. Em 70 Jesus já tinha previsto
lá entre o ano 30 ou 33, não ficará pedra sobre pedra, tudo será derrubado. Em 70 foi derrubado. Amém? Então, quando o tempo ruiu, acabou-se, revogou-se a lei, porque muitos dos mandamentos que só poderia ser feito no templo, em templo não pode se fazer. Então você não pode continuar com a lei. Porque se você continuar com a lei, fazendo alguns mandamentos, cumprindo alguns mandamentos, e não cumprindo outros mandamentos, você está anulando a tudo. Você está sendo um transgressor. Então, como se faz para não ser um transgressor? É fazendo o que Cristo disse. O tempo será ruído, a lei será revogada. É revogar esta lei de sua vida. Não querer tenho que cumprir os mandamentos. Não. Os mandamentos de Moisés acabou com a lei. Foi revogado junto com a lei. Quando o tempo foi ruído. Sem lei. Né? Sem templo, sem lei. Sem templo, sem sacerdote. Sem templo, sem mandamentos de Moisés. Sem a lei de Moisés. Não pode ser cumprida a lei de Moisés sem templo. Não pode haver sacerdote sem templo. Não pode ter paga de dízimo sem templo. Entende? Mas a falta de conhecimento do povo os coloca numa cegueira, fazendo-os que eles ensinam o que não é correto para o povo. E Oséias diz, você rejeitaram, né, o conhecimento, eu também os rejeito. Como que ele rejeita? Não lhe dando conhecimento, não me dando sabedoria, não me dando visão. Pode estudar, ser teólogo, ser bacharel, ser fulano de tal do conhecimento. Amém? Mas se não tiver a visão da graça de Deus, para Deus, não importa nada o que você estudou. Porque conhecer a graça de Deus não é segundo os nossos méritos. Não é segundo o que eu estudei, o que eu sei. Não! É segundo a visão que a mente de Cristo que está dentro de cada um de nós nos dá para entender a palavra. Então, todos esses denominados pastores, padres, usam seus próprios conhecimentos para tentarem explicar a Bíblia e se perdem, se embaraçam, tropeçam nas suas faltas de conhecimento, acham ter conhecimento, sabedoria, mas só que não. Como diz meu irmão Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, só que não. Quando a coisa é simples, abençoada, a coisa é muito simples. A coisa não é complicada, é simples. Basta ler a Bíblia conforme ela é, sem usar a minha conjectura, sem usar a minha teologia do que eu acho, a teologia do achismo. Amém? Oséias diz que vocês rejeitam o conhecimento. Ele diz, Deus falando através de Oséias, eu também os rejeito como sacerdotes. A Bíblia não é lida mais. A cartilha hoje é achismo, conjectura. É a teologia do achismo, a teologia das conjecturas, as falsas profecias. Essa é a cartilha de hoje. A lei testamentária espiritual, ela foi revogada entre o ano 28 ao ano 33.
Porque Lucas 16,16 diz que a lei e os profetas duraram até João. João morreu entre o ano 28 AD, ano Domini, ano em que Jesus ainda estava ali na terra com eles, até o ano 33 AD. Então, quando João foi decapitado por a pedido, né, da enteada aí de Herodes Agripa, né, Antíope, eu esqueci o nome dele. Ela pediu para que decapitasse a cabeça de João, né? E foi entre o ano 28 ao ano 33. Porque Jesus ainda estava vivo. Porque ele soube da notícia que João tinha sido decapitado, né? Herodes Agripa. É isso mesmo, Herodes Agripa. E sua enteada Salomé, né? Eu tá me vendo aqui na cabeça, os nomes tá me vindo aqui. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí. Escreve no comentário. Não irmão, você errou o nome, não é esse não. Tá. Mas tá me vendo aqui na cabeça. Eu não pesquisei sobre isso, porque o nosso assunto aqui é sobre quando que João viveu. João viveu entre o ano 28, né, quando o João morreu, né? Morreu entre o ano 28, foi morto, né? Entre o ano 28 ao ano 33. Segundo historiadores. Quando ele foi decapitado por Herodes, Jesus ainda estava na terra. Jesus soube desse entendimento, soube que ele estava preso, soube que ele foi decapitado, né? Então, a lei diz que a lei e os profetas duraram até João. Depois que João foi morto, a lei e os profetas testamentariamente foi revogada. Deixou de ser. A lei e os profetas duraram. O que significa a palavra durar? Porque durou até aquele momento. Ontem eu estava com muita dor de cabeça. E essa dor de cabeça durou até as 10 horas da noite. Então significa que a partir das 11, meia-noite, minha dor de cabeça tinha melhorado, tinha passado a dor. Né? O governo decretou uma lei que dura até a data de hoje. Significa que a data de amanhã, essa lei não serve mais. Né? Você receberá um brinde. Receberá um brinde, mas a duração, né, do dia que você ainda tem para pegar esse brinde até o dia de hoje. Significa que o dia da manhã você perderá o brinde. Você está me entendendo? Estou dando uma explanação para vocês entenderem que a lei e os profetas duraram até João. Significa que depois de João não havia mais lei. Ninguém escreveu mais lei, escriba nenhum escreveu lei. Deus não usou mais nenhum homem para ser profeta. A lei e os profetas duraram até João. Atenção, profetas. Você não é profeta. Deus não está falando com você, não. Você está usando a sua conjectura, o seu achismo, o que você acha, o que você deseja, as suas artimanhas, muitas vezes, para enganar o povo, mas Deus não está falando com você, porque a lei e os profetas duraram até João, lá no ano 28 ao ano 33 AD, ano Domini, ano do Cristo, ano do Senhor. Então a lei foi revogada, abençoados. Espiritualmente, no dia que João
né, foi aí decapitado e morto. No ano 28 AD ao ano 33 AD. A lei durou até lá. Ah, mas o templo estava erguido. Sim, o templo estava erguido. Então aquela lei física continuava, porque o povo, não entendendo o que Lucas falou aqui, continuava indo no templo, continuava fazendo as suas obrigações no templo. Porém, Jesus esclareceu para os seus discípulos. Está vendo esse templo aqui? Não se apegue a esse templo, porque será derrubado. Não ficará pedra sobre pedra. Ele falou para a mulher lá de Samaria: haverá tempos que vocês, né, não adorarão a Deus nem no templo de Samaria, nem no templo de Jerusalém, porque o templo não terá mais, né, validade nenhuma de adoração para Deus. Amém? O templo de Deus hoje sou eu, é você. Deus hoje habita em mim, em você. Amém? Então os judeus iam no templo porque não tinham entendido. Os discípulos que estavam entendendo, estavam ali, né, aprendendo ainda com Jesus, né? E muitos deles estavam deixando de fazer algumas obrigações porque estavam entendendo que sem templo revoga-se a lei. Então, em 70, precisou aquele templo físico ser destruído para que a lei, né, física, a lei testamentária física fosse destruída. Mas a lei testamentária espiritual foi revogada em João. 40 anos depois, o templo foi destruído, a lei física foi revogada também. Não havendo o templo, não tem lei. Não havendo o templo, não tem sacerdote. Muito obrigado. Uma tarde abençoada para todos vocês. Até a próxima. Graça e paz.